Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga do FSM e coordenadora do GEMAN. E o episódio de hoje é o primeiro episódio de uma série sobre o tema da magia, especialmente sobre práticas e representações mágicas na chamada Antiguidade, mas também sobre aspectos teóricos e antropológicos em torno do tema da magia, e que nós, do GEMAN, iremos produzir para o nosso podcast ao longo desse ano de 2021. E como o conteúdo é amplo, talvez até do próximo ano. Enfim, nós pretendemos ir até onde a gente conseguir, explorando aos poucos essa temática que é bem complexa, e por isso será interessante a gente ir trazendo outros episódios dentro do que for possível. E para iniciar essa série, eu gostaria de começar com um episódio mais geral sobre a magia romana, algo bem introdutório mesmo. Ao longo dos próximos episódios da série, a gente pode ir especificando mais com os desdobramentos, sobre fontes, personagens, marco jurídico que pautou a magia como um crime, em alguns contextos, enfim. Vamos ver no que vai dar, vamos ver se vai dar certo e se o público vai gostar dessa temática. Dependendo disso, serão os desdobramentos da série. Se não houver muita repercussão, a gente faz menos episódios, enfim, ou fica por aqui. Eu quis marcar como uma espécie de série com numeração, como vocês podem ver no título desse episódio, para vocês terem uma ideia mesmo de outros episódios que forem sendo gravados e elaborados sobre a temática. Bem, e sobre o conteúdo que eu vou trazer para vocês nesse episódio, eu gostaria de lembrar que ele é um condensado bem geral e bastante resumido de pesquisas que eu tenho desenvolvido desde a minha iniciação científica sobre a história da magia romana, tema que eu comecei a me interessar em estudar no final do ano de 2000, durante meu primeiro ano de graduação. De lá para cá, eu fui e vim, entre outros temas, mas sempre perpassando os estudos sobre fenômenos e experiências religiosas e mágicas no contexto da antiguidade, em especial do Império Romano. Além disso, o que eu vou apresentar aqui para vocês nesse episódio é fruto do verbete Magia Romana que eu escrevi para o Dicionário de História das Religiões na Antiguidade e Medievo, organizado pelo professor Johnny Langer e publicado pela editora Vozes no ano de 2020. Obra que eu recomendo fortemente que vocês conheçam e que vocês usem com frequência, porque ela reúne um material excelente escrito por vários especialistas. Bem, então, sem mais delongas, vamos à magia romana. Inicialmente, é importante ressaltar que, sobre a denominação de magia, podemos considerar diferentes tipos de práticas que têm em comum a pretensão de mudar o curso dos eventos mediante a utilização correta de elaborados procedimentos, objetos e forças sobrenaturais. Magia trata-se, portanto, de um conceito que define uma série de procedimentos que têm em comum a técnica, techne em grego, ars em latim, ou seja, a utilização de uma técnica correta. Técnica essa que ao mesmo tempo envolve crenças, esconjuros e também orações, súplicas, piedade, etc. Dessa forma, apenas colocar as práticas mágicas como uma tentativa de controle do universo, por meio de técnicas e superação do mundo material, embora seja algo importante de ser considerado, não corresponde, não dá para a gente compreender só por meio dessa definição a complexidade do fenômeno, porque ele envolve, ao mesmo tempo que envolve técnicas elaboradas, crenças, esconjuros, súplicas, como eu acabei de falar. Nesse sentido, um elemento importante que deve ser considerado é a relação estabelecida entre essas técnicas, com a questão da religiosidade. Que por muito tempo foi estabelecida pelos pesquisadores em termos de oposição, oposição entre magia e religião, embora hoje essa ideia já seja algo criticada.
tá? Embora seja algo também bastante complexo. Então, de acordo com a pesquisadora Anima Ritpé, na obra La Magie dans la Poésie Latine, as duas atitudes, então, a mágica e a religiosa, têm em comum certas crenças e ritos que tendem a se identificar perfeitamente. Uma e outra recorrem aos poderes sobrenaturais que o homem busca para a realização dos seus desejos. E a fronteira, então, entre o que a gente pode considerar como técnica mágica, né, como magia, e como religião, é algo bem difícil de ser demarcado. Ambas as práticas se interpenetram nesse sentido. Em linhas gerais, a magia então não se desenvolve sem o que pode ser considerado religiosidade. Mas uma diferença fundamental que os estudiosos costumam aceitar é que, por um lado, o homem religioso oferece sua admiração com humildade e submissão a uma divindade, e por outro, o mago busca, através daquelas técnicas, como eu falei para vocês, poderes sobrenaturais para conseguir o que deseja, né? Através de técnicas adequadas. O que, no entanto, é algo, eu ressalto, bastante complexo, porque em um rito mágico é possível se perceber, muitas vezes, oração e esconjuro, por exemplo, juntos, né? A Anima Ritpé ainda acrescenta que a religião imploraria ao Deus sua ajuda, a magia o obriga, mas quando o fiel pratica o culto aos mortos, por exemplo, ele aplica os mesmos ritos do mago. Assim, é importante a gente admitir a existência de um campo de ação comum, um conjunto de práticas, de rituais, de liturgias que se interferem no que diz respeito ao que a gente pode considerar como magia e como religião ou como religiosidade. Eu acredito que talvez a atitude que pontue a diferença entre magia e religião não esteja na prática em si, mas na forma como determinadas sociedades conceberam essas práticas, como no caso a romana, por exemplo, em que se concebia a existência de práticas e de crenças ilícitas e supersticiosas, né, superstitio, diferente de práticas de piedade e devoção aos deuses, que eram aceitas como relíquio, né? Mas vejam bem, eu gostaria de frisar isso, na forma como determinadas sociedades conceberam essa posição, em termos de representação, ou seja, de discursos. Nas práticas em si, as coisas sempre foram muito mais complexas e esse campo mágico e religioso se interpenetravam o tempo todo, né? Então, como estudiosa, como estudioso, nós, né, como estudiosos, nós temos que perceber, né, que os documentos, eles trazem muitas vezes essas ideias pra gente, mas que a gente tem que ser capaz de perceber suas intenções para criticar, né? Inclusive criticar outros pesquisadores que podem trazer essa leitura crítica da documentação, né? Opondo, então, magia e relíquio, né? Em religião, em religiosidade. Outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui é sobre como esses discursos que opõem de forma categórica práticas que a gente pode considerar aí sobre a rubrica de magia como algo negativo e práticas lícitas, né, relíquio como algo positivo, ainda que sejam coisas bem antigas, ainda que esses discursos sejam antigos, eles ainda estão presentes em diversos contextos, como na nossa própria contemporaneidade, né, e eles são algo muito perigoso que desqualifica práticas do outro, né, desqualifica práticas religiosas de forma muito preconceituosa, né, sendo necessário que a gente combata esse tipo de visão, que a gente critique esse tipo de visão. Bem, outra coisa que é importante da gente perceber é que as origens das práticas que podemos considerar como mágicas remontam a tempos e espaços amplamente divergentes, existindo ritos e crenças na magia inerentes às mais diferentes culturas, independentemente do nível de desenvolvimento tecnológico. Não sendo possível, dessa forma, identificarmos um início para as crenças e para as práticas que podemos configurar como mágicas. Assim, há um consenso entre os pesquisadores e as pesquisadoras de que a magia deve ser interpretada como um fenômeno sociocultural recorrente em inúmeras sociedades e que não teve origem a partir de uma cultura específica. Isso é importante da gente pontuar.
Sobre a magia romana, durante todos os períodos da história que englobam a antiga cidade de Roma e seu império, nós temos diversos exemplos de crenças, representações e de práticas de magia. As evidências arqueológicas, literárias e legislativas não deixam nenhuma dúvida de que havia praticantes de diversos tipos de magia na cidade de Roma e nas diversas regiões do Império Romano. Nesse sentido, nós vamos enfocar aqui nesse episódio nas práticas e representações da magia que chamaremos aqui de greco-romanas. Nós apresentaremos então aspectos gerais de seu desenvolvimento na documentação produzida na cidade de Roma e em partes do Império Romano. No entanto, é preciso ressaltar que o Império Romano cobriu uma extensão territorial muito grande, englobando diversas culturas e povos muito diferentes. Dessa maneira, as práticas compreendidas como possuindo um cunho mágico religioso, elas tomavam características distintas conforme as diferentes regiões do império, né, as diferentes crenças e as variadas divindades e necessidades, que iam se mesclando então com conhecimentos e ritos muito variados. Portanto, nesse episódio, nós apresentaremos elementos mágicos encontrados nos textos escritos em grego e em latim, nas leis oficiais da cidade e do Estado romano e práticas gerais classificadas como greco-romanas, grosso modo, né, por possuírem elementos em comum da sociedade imperial pré-oficialização do cristianismo, né? O que a gente sabe que só acontece no século IV da Era Comum. Além disso, nós devemos frisar também que a magia praticada pelos gregos e latinos, ela não foi a mesma nem mesmo no território grego e itálico, e que nós ainda temos bem pouco conhecimento sobre as formas mais antigas da magia na Itália e na Grécia. As práticas mágicas greco-romanas cobriam diversos tipos de saberes, como curas por possessões ou por fabricações de fármacos, conhecimentos que hoje poderíamos perceber, portanto, como médicos, químicos, físicos e botânicos, observações e usos dos astros em processos divinatórios mágicos, conhecimentos, então, astronômico-astrológicos, né, e matemáticos, entre outros. Da mesma forma como as práticas mágicas envolviam conhecimentos diversos, houve também uma variedade de termos em latim e em grego usados no contexto do Império Romano, que é nosso foco aqui, para identificar os praticantes do que podemos englobar como magia, tais como goes, né, um termo grego, e também termos latinos como ates, farmaqueus, matemáticos, maléficos, ariolos, filosófos, mantes, caudaios, entre outros termos. É interessante observar como caldeu, né, o termo caudaios, uma expressão bastante usada nos textos do período do Império Romano, mostra essas práticas sendo vistas como algo estrangeiro e oriental, trazidas pelos povos caldeus mesopotâmicos. Ou seja, muitos desses termos eram usados na literatura para tratar de práticas ilícitas e criticadas, e muitas vezes o elemento estrangeiro era cruzado ou interseccionado aí para enfatizar essa prática negativa, né, negativada, como algo do outro. Por sua vez, o termo magia e magia, né, no latim, magia no grego, magia no latim, dos quais deriva o vocábulo magia do português moderno, eram em geral usados no contexto greco-romano para definir as práticas religiosas dos sacerdotes zoroastristas persas, né, os magos no latim. Em geral, os termos magos em latim, né, e magia, eles não foram considerados de maneira negativa em grande parte da literatura greco-romana e por grande parte do período imperial. Embora o termo magos, ele já apareça com certa conotação negativa no poema 90 de Catulo, um poeta do século I antes da Era Comum, e também com certas ressalvas na obra Vida de Apolônio de Tiana, escrita por Filóstrato, nas primeiras décadas do século III da Era Comum. Da mesma forma como o escritor Apuleio nos conta em sua obra Apologia que ele foi acusado de crimen magiae, mostrando dessa forma que o termo já aparecia como algo a ser punido no século II da Era Comum, quando acontece esse processo, né, essa acusação contra o Apuleio. No entanto, há outros termos, como eu citei, que eram muito mais usados no sentido negativo para se referir ao que podemos englobar como magia e para se referir aos seus praticantes nessa literatura latina, como eu também citei.
Sim, de maneira geral, no contexto greco-romano antigo, entre os escritores e juristas das elites, houve a distinção de práticas de magia populares, consideradas ilícitas, maléficas e charlatãs. Algumas vezes aparece o termo goeteia no grego, praticada pelo góes, né, o termo também grego, ou a ars mágica, né, a ideia que também irá aparecer nas leis que puniam praticantes de magia já no contexto do Império Romano, se referindo ao crimen magiae, como eu comentei no caso do Apuleio, diferenciando essas práticas, então, vistas como negativas, de outras práticas que podemos perceber tendo também um cunho mágico, mas incorporadas em rituais de deuses da religião oficial romana e também em estudos filosóficos. Essa última, as práticas mágicas ligadas à filosofia, eram denominadas em geral como teurgia. Então, práticas encontradas dentro dessa segunda classificação eram tidas então como algo lícito no contexto romano. Portanto, né, e os filósofos e demais escritores, como Apuleio, por exemplo, tenderam a apresentar suas práticas dentro dessa percepção. Então, em casos de necessidade de defesa, né, como foi o caso do Apuleio, houve a defesa de que suas práticas, então, embora a gente possa reconhecer um cunho mágico religioso nas mesmas, elas eram um tipo de conhecimento elevado que usava de rituais que a gente pode compreender sobre a rubrica magia, né? Mas que eram, segundo a sua defesa, práticas teúrgicas, práticas de busca por um conhecimento elevado. Portanto, a fim de atingir o conhecimento, gnosis no grego, por meio da ascese, né, asceses no grego, esses filósofos teúrgicos praticavam ritos de cunho mágico. Um exemplo de práticas teúrgicas na antiguidade é a ligação de muitos filósofos com os daimones. De forma geral, o daimone no termo grego, ou gênio, genius, né, no termo latino, era o que os antigos gregos e romanos viam como um ser superior, capaz de intermediar a relação entre homens e os deuses, os assessorando assim na busca pelo conhecimento. Os filósofos da época imperial romana tinham um conceito de daimon claramente influenciado pelas noções de Platão na obra O Banquete. Assim, nós vamos ver desenvolver, a partir do século II da Era Comum, principalmente, correntes filosóficas baseadas em vários elementos teúrgicos, como o neoplatonismo, né? Uma corrente filosófica cujo desenvolvimento da teurgia teve uma expressão enorme. Como exemplo, nós podemos citar o filósofo Jâmblico, que viveu no final do século III e início do século IV da Era Comum e foi um dos principais nomes da teurgia. Embora nós tenhamos vários outros adeptos do neoplatonismo e também de outras correntes filosóficas teúrgicas, como os neopitagóricos e seu neopitagorismo, corrente da qual fez parte Apolônio de Tiana, segundo nos conta Filóstrato na biografia Vida de Apolônio de Tiana. Mas o que diferenciava as práticas mágicas consideradas ilícitas de práticas como, por exemplo, a teurgia, nesses textos, era a concepção sobre a atitude do praticante de magia. Então, se a concepção fosse considerada boa, né, se fosse uma prática, então, considerada dentro de estudos filosóficos, né, seria denominada teurgia, ou dentro de rituais incorporados em práticas religiosas lícitas, então seria considerado positivo. Se essa concepção fosse considerada negativa, ruim, veja bem, a concepção segundo os escritores dos textos que chegaram para a gente. Então, se essa concepção fosse considerada negativa, ruim, ela poderia ser denominada, então, goeteia, ou denominada por aqueles vários outros termos negativos que eu citei para vocês, que classificavam essas práticas, então, como negativas, ilícitas, supersticiosas e charlatanescas. Entretanto, é importante perceber aqui que havia uma dimensão marcada por valores de grupo, que delimitavam o que era aceito, o que era ilícito, tá? Do que era ilícito, do que não era considerado bom, certo? É importante frisar isso. Assim, né, as fronteiras entre religiosidade, magia, charlatanismo, práticas benéficas e malefícios se interpenetravam, tá? É importante a gente ressaltar isso, é importante que isso fique bem claro, né? Não sendo fácil
para o estudioso, para a estudiosa fazer essas delimitações, a não ser compreendê-las dentro do campo das representações, né, do que elas significavam em termos de representações para esses escritores. Mas como esse episódio tem um caráter bem introdutório, né, ao tema, nós vamos tratar brevemente de 3 aspectos dos estudos da magia no mundo romano antigo. O primeiro seriam as práticas, né? O segundo seriam as representações dos textos e o terceiro seria, de forma bem geral, a legislação romana e as acusações de práticas mágicas. Comecemos então pensando um pouquinho das práticas. São as práticas mágicas do território do Império Romano, há testemunhos por meio de uma série de deficciones, que são lâminas, geralmente de chumbo ou, em alguns casos, de ligas de outros materiais, como estanho, com textos mágicos escritos em latim e encontrados pelos arqueólogos em antigos túmulos, poços e ruas. Essas lâminas são conhecidas também como placas de maldição, curse tablets, que é um termo bastante usado em inglês para definir esse material. Tais objetos, então, essas lâminas, eram usados para escrever o texto mágico com a função em geral de amaldiçoar, imprecar, né? Embora nem todas as lâminas sejam de maldição. É importante a gente ressaltar isso. E as magias contidas nesse material, elas abarcavam variados aspectos da vida, como, por exemplo, processos jurídicos, competições atléticas e teatrais, casos de amor, rivalidades nos negócios e em relação a propriedades, intrigas contra inimigos de diversos tipos e roubos, por exemplo. O conjunto desses objetos mágicos foi denominado de tabelle de fictionum, referindo-se então ao material em latim, e de katadesmoi, referindo-se ao material em grego, de onde os prefixos então de defixio, ou kata de katadesmos, sugerem um movimento de ligar alguém aos mortos no mundo inferior, subterrâneo. Esse material pode ser acessado por meio de coleções com traduções para as línguas modernas realizadas por especialistas, como a obra Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, publicada por John Geiger pela Oxford University Press, reunindo material de mais de 1000 textos mágicos escritos entre o século V a.C. e 5 depois de Cristo, né? Quinto antes da Era Comum e quinto da Era Comum, encontrados, né, em regiões, material esse encontrado em regiões como no norte da África, na Britânia, na Síria e na Espanha, por exemplo. Eu selecionei o conteúdo textual de uma lâmina de chumbo para vocês ouvirem aqui hoje. Trata-se de uma lâmina aproximadamente do século I ao século II aí da Era Comum, né, depois de Cristo, encontrada em Sagunto, na Espanha, né, a antiga Espanha, com uma imprecação que visava a vingança de um homem chamado Cris por um roubo cometido por um companheiro dele. Embora aqui apareça o nome do solicitante, então, nessa prática, isso era algo incomum de acontecer. O Gabriel vai ler a imprecação dessa lâmina na tradução feita por Carlos Eduardo da Costa Campos. Crise, dou libras de ouro, roga e faz uma doação a Ial, com a pecúnia que me subtraiu Heracla, companheiro de servidão, para que fique afetado no peito e nos olhos, e que todas as suas forças fiquem atrofiadas. Dou também pecúnia ao mago pelo serviço. Esse material das deficciones, né, as lâminas de chumbo, para estudar os aspectos das práticas mágicas, nós temos também uma série de papiros encontrados no território egípcio, com ensinamentos, hinos, rituais e fórmulas mágicas. Esses papiros, eles são da época helenística, né, do Egito Ptolomaico, mas também da época imperial romana. São os chamados papiros mágicos gregos, conhecidos pela sigla PGM, traduzidos e reunidos em algumas coleções contemporâneas.
dias. Esses papiros são datados do século II antes da Era Comum até o século V da Era Comum e trazem textos escritos especialmente em grego, mas também em demótico e em cópita, ainda que o grego seja a língua majoritária desse material. De forma geral, então, o conteúdo desses papiros pode ser condensado, reunido, em duas categorias. Uma de textos sobre rituais já realizados e outra de textos com instruções sobre a realização da prática mágica e aí podendo ser magias para diversos tipos de finalidades. Bem, além do material citado, as deficções e os papiros, há uma série de outros objetos da cultura material encontrados nas diferentes regiões do Império Romano que podem ser utilizados para a compreensão das facetas do pensamento mágico em termos de suas práticas. Temos, por exemplo, amuletos apotropaicos, ou seja, para afastar o mal, talismãs e também estatuetas variadas. Um exemplo interessante eram as estatuetas de bonecas ou bonecos que representavam seres humanos, chamadas, no grego, de colossoi. O pesquisador Christopher Faraoni chegou a catalogar 38 descobertas dessas colossóis separadas, incluindo aí descobertas desde o contexto grego arcaico, portanto bem anterior ao domínio de Roma pela bacia mediterrânea, até o século V da Era Comum. Nesse caso, foi considerada como uma descoberta quando se havia uma boneca separada, ou várias em um mesmo local, ou seja, há mais de 38 exemplos desses objetos propriamente encontrados. O local onde essas bonecas eram depositadas eram principalmente santuários, covas e leitos de rios. E, em geral, essas bonecas eram colocadas no ritual amarradas ou em posições de serem amarradas, e algumas delas perpassadas por pregos ou mesmo mutiladas, sem cabeça ou com a cabeça cortada, por exemplo. Em relação ao material de elaboração dessas bonecas, foi muito comum o uso de chumbo ou bronze. Há algumas também de cera encontradas no Egito. E temos ainda exemplos de bonecas de argila não assada e de lama. Essas encontradas muitas vezes desintegradas por causa do material. No episódio 29 do Diálogos Olimpianos, eu falo sobre o uso de bonecas como essas. No caso, uma de cera e uma de lã, em um ritual mágico representado pelo poeta Horácio em sua Sátira 1:8. Bem, mas voltando à questão da cultura material para se compreender elementos mágicos como um todo, ainda que haja esforços dos estudiosos e das estudiosas em reunir os objetos da cultura material em coleções, o material é sempre bastante disperso, tanto no tempo quanto no espaço onde eles foram encontrados. Além desse material, nós temos uma rica documentação textual literária que apresenta representações da magia greco-romana. Vamos passar brevemente por essa documentação, então. Uma primeira ideia que deve ficar clara sobre as representações literárias da magia no contexto romano é que as mesmas não eram a magia em si enquanto prática, mas uma visão dos escritores marcada por juízos de valor que cruzam então uma ética sobre gênero, o que era visto como próprio de mulheres, no caso das representações de feiticeiras, com ideais dos grupos sociais das elites, pois tratam de produção textual carregada das visões de mundo de seus autores, membros das ordens sociais romanas. Os escritores do contexto romano criaram personagens, descreveram rituais em seus pormenores, a partir do seu olhar, biografaram e recriaram personagens envolvidos em práticas mágicas e se mostraram muito originais. Podemos citar vários autores e suas obras, entre eles, por exemplo, Virgílio nas Bucólicas, Ovídio em Os Fastos, Remédios para o Amor, Arte de Amar, Amores e nas Elegias, Horácio nos Epodos e nas Sátiras, Propércio nas Elegias, Petrônio no Satíricon, Lucano em Farsália, Sêneca na Tragédia Medéia, Plínio Velho em sua História Natural, Apuleio na obra Metamorfoses ou O Asno de Ouro, na obra também sobre o Deus de Sócrates e na sua Apologia, Pseudo-Quintiliano nas Declamações Maiores, 14 e 15, Luciano em Alexandre, o Falso Profeta, e Filóstrato em A Vida de Apolônio de Tiana, por exemplo. Todas essas obras podem ser usadas como fontes para o estudioso da magia analisar as representações dos escritores que escreveram em grego ou em latim no contexto do Império Romano.
romano, no contexto romano. Mas essas obras são apenas alguns exemplos, nós temos muitos outros. Quem quiser ouvir um pouquinho sobre o tema, sobre um desses escritores especificamente, eu sugiro que ouça o episódio número 29 do Diálogos Olimpianos, o especial de Dia das Bruxas, onde eu trabalhei com a representação das feiticeiras da sátira 1/8 de Horácio. Em geral, nas obras da literatura greco-romana, as mulheres são representadas como praticantes dessa magia considerada ilícita, uma vez que os escritores consideravam essas práticas como desviantes, devendo então ser ridicularizadas na visão de homens como esses poetas, que eram membros das elites detentoras de poder ou com as quais eles compartilhavam valores. Nesse sentido, ao representar a magia como algo essencialmente feminino, os poetas moldavam um diálogo com os homens romanos, estabelecendo o que lhes era proibido e, por outro lado, o que viam como sendo comum às mulheres, sujeitos subalternizados nesses discursos. Muitos nomes foram dados em latim a essas mulheres tidas como feiticeiras. Como exemplo, nós temos termos como saga, do termo sagiri, que significava perceber com clareza e rapidez. Desse termo, saga, vem o nome Ságana, uma das feiticeiras criadas pelo poeta Horácio, a companheira da famosa Canídia, outra feiticeira de Horácio. Temos também o uso do termo estriga, usado para se referir à mulher transformada em pássaro vampírico, que os antigos romanos acreditavam sugar o sangue dos bebês de noite. As estrigues são descritas por Ovídio em Os Fastos, no livro 6º, como mulheres velhas transformadas em vampiros que grasnavam, stridere, um ato de onde viria o termo estriga, conforme Ovídio. Outro termo muito usado nos textos em latim para se referir à mulher feiticeira foi o enéfica, a fabricante de poções venais, que encontra semelhança, esse termo enéfica, ao uso negativo do termo feminino fármaques, no grego. Também se referindo às mulheres como feiticeiras, nós temos um outro termo que seria o anus, que significa uma mulher velha. E um outro termo também que aparece nessa documentação é lâmia, uma espécie de monstro feminino vampírico, sugador de sangue de crianças. Eu selecionei um trecho de uma dessas obras literárias para vocês ouvirem aqui hoje. Trata-se de um trecho da obra Metamorfoses, também conhecida como O Asno de Ouro, do escritor Apuleio. No trecho do livro 3º das Metamorfoses, Apuleio descreve uma cena de magia de uma feiticeira chamada Panfilha. A cena é contada, é narrada pela escrava Fotis, escrava da Panfilha, ao protagonista da obra Metamorfoses, o Lúcio. Quem vai ler esse trecho para a gente é a Tailine, na tradução da obra de Ruth Guimarães. É assim que, neste momento, ela morre de amor por um jovem Beócio, de admirável beleza, e movimenta fervorosamente todos os recursos de sua arte, todas as suas máquinas de guerra. Ouvi esta tarde com os meus ouvidos, porque o sol tinha sido lento demais para baixar no céu e não se tinha retirado logo para dar lugar à noite, para ela se entregar aos seus encantamentos. Ameaçou o próprio sol de o envolver num véu de escuridão e de trevas eternas. Ontem, por acaso, quando ela voltava do banho, reparou num moço sentado num salão de barbeiro. Ordenou-me que levasse, às escondidas, seus cabelos que caíam sob as tesouras e juncavam o solo. Panfilha, fora de si, subiu, do outro lado da casa, a um terraço coberto de pranchas, livre, acessível a todos os ventos, de onde a vista abrange o oriente e se estende de outro lado às suas várias direções. Este lugar se presta como nenhum às suas operações mágicas, e Panfilha o frequenta em segredo. Ela dispôs então, para começar, o aparelho ordinário de sua oficina infernal, cheio de substâncias aromáticas de todo o gênero, de lâminas cobertas de inscrições desconhecidas,
de velas de navios perdidos no mar. Estavam ali expostos inúmeros fragmentos de cadáveres, já chorados ou mesmo já colocados no túmulo. Aqui narizes e dedos, ali cavilhas de forca com langanhos de carne, além do sangue recolhido de gargantas cortadas, e crânios mutilados, arrancados os dentes das feras. Em consonância com testemunhos literários, nós temos alguns exemplos da epigrafia latina encontrada em lápides de cemitérios romanos que vão nos revelar a crença na terrível capacidade de mulheres feiticeiras usarem de cadáveres ou mesmo de matarem para a realização de magias, cometendo especialmente então o infanticídio. Como testemunha, por exemplo, o triste epitáfio da lápide do pequeno Iucundo, que o Gabriel vai ler para a gente na tradução da Sara Tolfo. O escravo de Lívia, a esposa de Draco César, filho de Grifos e Vitalis. À medida que cresci para o meu 4º ano, fui preso e morto, quando tive potencial para ser doce para minha mãe e meu pai. Eu fui arrebatado pela mão de uma bruxa, sempre cruel, desde que permaneça na terra e prejudique sua arte. Pais, protejam seus filhos, para que a tristeza desta magnitude não se implemente em seu peito. Não há como comprovarmos essas práticas certamente. Assim como a literatura, lápides como a desse menino Iucundo também nos trazem elementos sobre as representações da magia e de seus, ou melhor, de suas, praticantes na mentalidade da época. E certamente nos apresenta uma questão de gênero altamente interessante de ser analisada, uma vez que na crendice popular, então, eram as mulheres que majoritariamente praticavam esses atos criminosos. Bem, pessoal, sabendo um pouco então sobre essas representações da magia, vamos passar agora para as acusações contra supostos praticantes de magia no contexto romano, pensando então um pouco sobre a legislação e a literatura em torno dessas acusações. O uso da magia, ele foi proibido em toda a tradição jurídica romana. Desde a Lei das 12 Tábuas, primeiro conjunto de leis romanas escritas, é possível acusar uma pessoa como responsável por práticas que podemos considerar relacionadas com o que os antigos romanos compreendiam como magia. No entanto, o termo magia ainda não aparece na documentação desse contexto. Pela Lei das 12 Tábuas, na Tábua 7ª, o praticante de magia podia ser acusado por 2 tipos de ações distintas. A primeira seria por usar de sortilégios para transportar a colheita de um vizinho para seu próprio campo, e a segunda por usar conjuros mágicos com o objetivo de causar dano a alguém. Em ambos os casos, a pena prevista era a morte por fustigação, um suplício, um tipo de açoitamento. Nosso conhecimento dessa lei é resultado das tentativas de compilações da mesma pelos antigos. Em um estudo sobre a questão da magia nessa lei, na Lei das 12 Tábuas, o pesquisador James Reeves nos informa que a base definitiva da lei vem, provavelmente, das interpretações e comentários contidos no texto produzido pelo jurista romano Sesto Hélio Peto Catão, em Comentária Tripartita, escrito em torno de 200 antes da Era Comum. Tal texto, desse Catão, por sua vez, é conhecido por meio das obras de Cícero. Temos também referências sobre o possível conteúdo dessa lei, parte da Lei das 12 Tábuas, nos escritos de Plínio, em História Natural. Também há uma menção ao que possivelmente estaria nessa lei nos poemas de Virgílio, em Bucólicas.
em Sêneca também na obra Problemas Naturais e em Apuleio, na Apologia. Mas a palavra magia não aparece no conteúdo da Lei das 12 Tábuas, embora a ideia de emprego de cantos, Carmina, seja interpretada pelos estudiosos e apareça na própria documentação antiga de períodos posteriores à lei, como o uso de rituais de cunho mágico, encantamentos proibidos. Devemos observar também que os encantamentos são relacionados à questão dos campos nessa lei, preocupação de grande destaque naquela sociedade de base agrária em que a Lei das 12 Tábuas vigorou. No ano de 81 antes da Era Comum, foi instituída pelo cônsul Lúcio Cornélio Sulla a Lex Cornelia de Sicaris et Venefix, que daí em diante pontuou as ações legais contra o que a gente pode considerar como magia. O historiador James Reeves, no entanto, acredita que essa lei não foi uma criação do Sulla, mas uma reorganização simplificada de leis já existentes sobre questões de assassinatos. Sulla teria, então, na análise desse historiador, incluído na lei a punição contra o uso de substâncias com o poder de afetar outra pessoa negativamente. Essas substâncias podem ser consideradas, então, como o enena mala, o termo. Assim como, então, nas leis das 12 tábuas, a Lex Cornelia de Sicaris et Venefix não condenava a magia como tal, mas os crimes à mão armada contra a vida dos cidadãos, emparelhando a magia ao envenenamento. Nesse sentido, como a gente pode ver, essa lei punia os fabricantes de venenos. O problema se deu devido ao fato do termo veneficium não significar somente a fabricação de remédios, o enena bona, mas venenos com o poder de matar, o enena mala. Então a gente tem essa questão aí no que seria essa enena. Que poderia ser tanto positiva, com a intenção de curar, como negativa para matar. A pena prevista por essa lei para quem praticasse a magia era a deportação para uma ilha ou o confisco de todos os bens. No século III da Era Comum, com as sentenças de Paulo, as artes mágicas, artes magicae, e divinatórias, elas vão atrair uma atenção especial das autoridades e, a partir de então, até a posse de livros mágicos, então a partir do século III, passou a ser proibida. Sobre as acusações, nós temos menções a acusações de práticas mágicas em obras da República Romana e do Império, tais como Em Defesa de Célio, do Cícero, Histórias de Tito Livio, História Natural de Plínio e nos Anais de Tácito, por exemplo. Um dos casos mais famosos de acusação de práticas mágicas é o que viveu o escritor Apuleio no segundo século da Era Comum, acusado de realizar magia amorosa para conquistar uma rica viúva, a Pudentila, com quem ele se casou anos antes de acontecer esse processo. A acusação contra o Apuleio foi levantada pela família da viúva, da Pudentila, e o Apuleio, a viúva com quem ele se casou, da sua esposa. E o Apuleio, ele advogou em causa própria, transcrevendo anos mais tarde o discurso de autodefesa conhecido como Apologia, obra que eu já citei nesse episódio, e que chegou pra gente. O estudo da Apologia, ele mostra pra gente as relações de poder que a prática de magia e os seus praticantes estavam envoltos naquele contexto, o que inclusive foi o tema da minha dissertação de mestrado, que foi defendida na Unesp de Franca e depois foi publicada como livro, como o livro Magia e Poder no Império Romano, Apologia de Apuleio, publicado em 2012 pela editora Ana Blume com auxílio da FAPESP. Bem, eu poderia ficar horas aqui falando sobre esse tema, da acusação contra o Apuleio, mas quem sabe isso fica para um próximo episódio. Enfim, de maneira geral, eu queria concluir falando para vocês que essa acusação contra o Apuleio, a sua autodefesa, bem como as leis que a gente viu um pouquinho, ainda que brevemente nesse episódio, as representações e as práticas que a gente também viu um pouco, elas mostram pra gente, elas demonstram pra gente como, aos estudiosos da magia greco-romana, a ligação entre a magia, esse elemento da cultura e o poder é algo imprescindível de ser percebido.
Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Que se tudo der certo, será o primeiro de uma série de episódios sobre magia na antiguidade que virão, talvez por aí. E eu poderia ficar horas, né, falando sobre esse tema, que eu sou suspeita para falar, porque eu adoro, né, essa temática. Mas como eu ressaltei o tempo todo, né, esse é um episódio de caráter bem introdutório. E eu gostaria então de agradecer ao Gabriel Freitas Reis, me orientando de doutorado, e a Tailine Fabres, me orientando de iniciação científica, pela leitura dos trechos das fontes que vocês ouviram nesse episódio. Eu agradeço muito também ao meu amigo Danilo Roxette pela edição dos áudios desses trechos, lidos pelo Gabriel e pela Tailine. As traduções das fontes usadas foram tiradas, no caso da lápide do Yucundo, da dissertação de mestrado da Sara Tolfo, defendida em 2020 na URG, sob orientação do professor Anderson Zalewski Vargas. A da lâmina mágica foi tirada do livro A Estrutura de Atitudes e Referências do Imperialismo Romano em Sagunto, de Carlos Eduardo Acosta Campos. E a do trecho da obra do Asno de Ouro, do Apuleio, da tradução de Ruth Guimarães, publicada pela editora 34. E não percam nossos próximos episódios, sigam nosso podcast no Spotify, nos demais aplicativos e agregadores de podcasts, e sigam também nosso perfil no Instagram, onde a gente divulga os episódios, divulga eventos e também outros temas ligados à história antiga. O perfil é Gemão FSM. Sigam também nossa página, nosso grupo no Facebook e o perfil dos Diálogos Olimpianos no Twitter. A gente espera vocês por lá e até mais!